Bem, galera, agora a gente vai falar sobre a América Latina no século XX, né? A gente vai falar tanto do ponto de vista político, das revoluções que ocorreram na América Latina, né? Os movimentos militares, né? As ditaduras militares na América, também, né? As questões econômicas que envolveram aí a América Latina no século XX. Então, vamos iniciar agora o nosso papo, tá? Bem, lembrando que a América Latina, né, desde a colonização, aí, século XVI, estabelece como uma região periférica. Isso se mantém mesmo após a independência, os processos de independência no século XIX, e no século XX isso continua, né? Não existe uma mudança. A América Latina continua sendo uma região que vai fornecer insumos e matéria-prima, né, para as nações do norte, né, para as nações aí do hemisfério norte. Bem, lembrando que a industrialização na América Latina ela vai se intensificar mais durante a Primeira Guerra Mundial, justamente pela impossibilidade da Inglaterra, inclusive, que era a maior fornecedora de produtos industrializados para a América Latina, de vender esses produtos para cá. Isso, inclusive, ocorreu no Brasil, na época chamada indústria da substituição. E no restante da América Latina, esse quadro também foi presente, né? No qual as nações tiveram que se virar e começar uma produção, especialmente no que tange aí a indústria têxtil, no que toca à indústria têxtil, né? Um desenvolvimento de uma produção de tecido na América Latina para suprir aí essa diminuição das importações, né? Que antigamente antes vinham da Europa. A mineração, né, no caso do Peru, da Bolívia, no caso do Chile, no caso do Brasil, né, esses minerais metálicos aí, essa produção da mineração que era enviado para a Europa também, né? A indústria de base, sim, ligado à siderurgia também, está aí no bojo, no centro dessa primeira onda de industrialização da América, tá? Da América Latina. Bem, a indústria automobilística já vem num processo posterior, a partir da década de 50, né, as nações latino-americanas começam um processo de instalação mesmo das suas indústrias automotivas. Lembrando que durante a segunda revolução industrial, a indústria automotiva ela representou mesmo esse maior desenvolvimento industrial. Então a ideia era que se a América Latina quisesse realmente, né, se configurar como uma região industrializada, ela teria sim que bancar a instalação da indústria automobilística, ok? Bem, o FMI, criado, né, após a Segunda Guerra Mundial, como um braço financeiro da ONU, em 45, ele vai se consolidar como uma instituição de fomento à economia da América Latina, né? Empréstimos, ele vai conceder uma série de empréstimos às nações latino-americanas após 45, né? Especialmente na década de 50, 60, 70, inclusive ligado aí à política norte-americana de consolidação do capitalismo na América Latina, né? Numa época ainda de um contexto de Guerra Fria, lembrando que em 59 nós temos a Revolução dentro de Cuba, né? Assim, em janeiro de 1959, Cuba vai se transformar numa nação socialista, e isso vai ligar o alerta aos Estados Unidos, que casos como o de Cuba pudessem replicar na América Latina, né? Acontecer em outras regiões da América Latina. Então, para que isso não ocorresse, né, o FMI foi bastante utilizado, né, para fomentar o capitalismo e a própria industrialização, desenvolvimento econômico nos territórios da América Latina. A crise do petróleo ela vai mudar esse panorama, né? A crise do petróleo ela vai trazer um arrefecimento mesmo da economia, não só na América Latina, no mundo, né? A gente sabe que a indústria
mundial ela sofreu um golpe muito grande, justamente por conta do aumento do preço do barril do petróleo. O petróleo, que era o principal insumo da indústria, ainda hoje o é. E esse aumento do valor do petróleo no mercado internacional acabou também trazendo uma diminuição dessa industrialização na América Latina, principalmente aí no final da década de 70. Né? Não é à toa que a própria década de 80, tido como década perdida, vai ser uma implicação, uma consequência até da chamada aí crise do petróleo. Bem, dentro da política internacional na América Latina, né? Assim, a criação da OEA em 48 vai em encontro do interesse dos Estados Unidos de se consolidar como uma nação influente na política internacional da América Latina. Lembrando que esse projeto norte-americano, né, de dominação da América Latina existia desde 1823, desde lá do início do século XIX, com o presidente James Monroe, a doutrina Monroe, América para os americanos. Isso vai se intensificar depois na região do Caribe, chamado Corolário Roosevelt, né, na época do Big Stick, do Ted Roosevelt, né, o Roosevelt pai. Isso também vai ocorrer aí, essa intenção dos Estados Unidos ter uma influência grande sobre a América Latina. Isso vai acontecer também durante a Segunda Guerra Mundial, né? Na época aí já do Roosevelt filho, né? do Franklin Delano, que cria aquela política de boa vizinhança, que inclusive tem relação com o próprio Estado Novo, né? A criação da CSN na era Vargas, né? Principalmente aí após 1941. E os Estados Unidos vai ter mais um ato, né, dessa política internacional de influência norte-americana sobre a América Latina em 48 com a criação da OEA. Isso vai consolidar então os Estados Unidos como a grande nação da América e que vai liderar essa política internacional no continente americano. Isso pode ser exemplificado, né, pela expulsão de Cuba da OEA em 1962, assim como o embargo econômico, o início dos embargos econômicos implementados pelo governo americano a Cuba, em relação a mesmo esses dois eventos, a retaliação dos americanos, dos norte-americanos em relação à Revolução Cubana, né, de 59. Lembrando que a expulsão de Cuba da OEA, o início dos embargos econômicos norte-americanos a Cuba está também aí no contexto da crise dos mísseis, né, no ano de 1962. Os blocos econômicos, a história, né, da integração econômica da América Latina começa com a ALAUC, né, a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, em 60. Temos também o CARICOM, que é um mercado comum das nações do Caribe, e principalmente aí na nova ordem mundial, o NAFTA, né, que é justamente o bloco econômico que vai unir aí Estados Unidos, Canadá e México, né, vai criar implicações importantes para a economia mexicana, justamente no próprio ano de 94. E o Mercosul, né, criado em 91, na época que o Brasil era presidido pelo Collor, né, que vai ao encontro, primeiro, dessa ideia neoliberal do próprio presidente Collor e também dentro dessa ideia da nova ordem mundial, né, da multipolarização da economia mundial, né, após a bipolarização da Guerra Fria, a multipolarização. Lembrando que o Mercosul ele tinha uma hegemonia do Brasil e Argentina, né? O Brasil era responsável por um pouco mais de 70% das exportações, a Argentina um pouco mais aí de 20%, e o restante a Paraguai e Uruguai, né? As 4 nações fundadoras do Mercosul. Bem, a instabilidade política, as revoluções, enfim, né? O cenário político na América Latina no século XX. Começar falando pela Revolução Mexicana, que se inicia em 1910, através do movimento dos camponeses, né? O movimento dos trabalhadores sem terra no México,
que foi liderado pelo Emiliano Zapata e pelo Pancho Villa, né? Num contexto de uma ditadura mexicana chamada Porfiriato, né? Que era o governo do Porfírio Dias, que durou aí mais de 30 anos no México. O Porfírio Dias ele foi substituído em 1911 pelo Francisco Madero, né? Dentro desse contexto, né, de início da Revolução Mexicana, de início de sublevação dos camponeses dentro do México. E o Porfírio Dias, ele, assim, depois de mais de 30 anos, ele já estava, inclusive, acima dos 80 anos de idade, né? Ele acaba sendo substituído pelo um jovem, né, o Francisco Madero, na época tinha um pouco mais de 22 anos, que era um jovem rico, né? Era um homem que era herdeiro de uma das famílias mais ricas do México, que apresentou um projeto político de modernização da economia mexicana. O Madero ele não deu conta de equacionar a situação dentro do México, na verdade, ele acabou perdendo mesmo o controle da Revolução, ele que entrou com essa ideia de botar um fim à Revolução dos Camponeses, a Revolução do Emílio Zapata e do Pancho Villa, não conseguiu, muito pelo contrário, a situação com ele ficou pior do que com o próprio Porfírio Dias, e ele acabou sofrendo um golpe 2 anos depois de assumir a presidência do México, um golpe do seu general, inclusive general Huerta, né? O Huerta assumiu o controle do México por menos de um ano, né? Numa época, inclusive, que o México se aprofundou ainda mais numa guerra civil, né? Essa Revolução Mexicana acabou se configurando numa grande guerra civil que dividiu o México. Inclusive, o Emiliano Zapata e o Pancho Villa acabaram apoiando o Carranza, né? Que era um opositor do Huerta, opositor do general Huerta. O general Huerta era visto como grande inimigo dos camponeses, grande inimigo dos revolucionários camponeses mexicanos, que, por isso, inclusive, apoiaram o outro lado, né, o Carranza. A vitória do Carranza acabou mostrando para esse movimento popular dos trabalhadores sem terra no México que o Carranza ele não iria defender o direito dos camponeses, né? O Carranza que inicialmente se apresentou como aquele que ia defender, sim, o direito dos trabalhadores sem terra, logo, tanto Emiliano Zapata como Pancho Villa viram que isso não iria acontecer e de apoiadores acabaram, né, passando aí por opositores do regime do Carranza. De qualquer forma, o Carranza ele acabou ficando aí 6 anos no poder, inclusive criou uma constituição para o México em 1917, né? Na época aí o México vivendo ainda a sua revolução, principalmente no campo, muitos trabalhadores rurais sublevados, né? Assim, contra o governo central na Cidade do México. Ainda assim, o Carranza ele tentou controlar a Revolução Mexicana e, para tentar controlar, ele, inclusive, lançou uma nova Constituição no México no ano de 1917. Uma Constituição que estabeleceu os primeiros direitos trabalhistas no México e prometeu, né, o início de um processo de reforma agrária que não ocorreu de fato, né? Essa maior democracia agrária ela só foi, na verdade, se realizar a partir de 1934, né? Depois de 14 anos do fim da Revolução Mexicana, o presidente Cárdenas ele vai iniciar um processo de reforma agrária no México, né? O presidente Cárdenas que vai governar o México por 6 anos, entre 1934 e 1940. Lembrando que essa luta zapatista ela vai retornar em 1983, né? Justamente num contexto aí de empobrecimento do México, de aumento da desigualdade social, muito por conta dos efeitos da crise do petróleo no México, do imperialismo norte-americano no México.
os trabalhadores rurais vão resgatar essa tradição revolucionária e vão resgatar o movimento zapatista dentro do México, né? Inclusive criando aí o EZLN, né? Exército Zapatista de Libertação Nacional, que inclusive vai ter uma força muito grande na década de 90, né? Principalmente em 94, com a crise do México. Os zapatistas no estado de Chiapas, no sul do México, vão iniciar um movimento popular, né, pelo fim do imperialismo norte-americano, né, no México, né, fim da subserviência do México em relação aos Estados Unidos e o fim mesmo do controle norte-americano sobre a economia nacional mexicana. Tá? Bem, a Revolução Cubana. Lembrando que o imperialismo norte-americano em Cuba ele tem um início, que a gente pode remontar aí o século XX, o início lá do século XX, a emenda Pla, em 1902, que vai legalizar a interferência norte-americana, a interferência militar norte-americana em Cuba. Tá? Um primeiro ato de organização de parte, né, dos cubanos contra esse imperialismo norte-americano ocorre no movimento de 26 de julho, que é o assalto ao quartel de Moncada, né, que quando revolucionários vão roubar armas do exército cubano. O que ocorre? Essas armas são utilizadas pelos revolucionários, né, no chamado desembarque de Grama, em dezembro de 1906, né, que é justamente quando Che Guevara, Raul Castro, Fidel Castro e o Cienfuegos, né, eles vão desembarcar em Cuba, né, e vão, né, invadir a Sierra Maestra, né, e formação da guerrilha. Né. Vão ficar lá por basicamente um pouco mais assim, de 2 anos, organizando uma guerrilha a partir, inclusive, dos trabalhadores rurais que moravam em Sierra Maestra, que é uma parte mais alta da ilha de Cuba, uma área de agricultores pobres. E essa Revolução Cubana ela vai ter um início em janeiro de 1959, vai ter sucesso e vai fazer com que Cuba se transforme na primeira nação socialista da América Latina. Lembrando que foi tentado um movimento contra-revolucionário em 1961, chamado Invasão da Baía dos Porcos, que não teve sucesso. E dentro desse contexto aí da Guerra Fria, também a crise dos mísseis, né, quando a União Soviética manda mísseis atômicos para Havana. Né? E aí é um dos momentos, a gente já viu isso, um dos momentos mais tensos da Guerra Fria, se não o momento mais tenso. O Chile, a questão chilena, né? Lembrando que o Chile ele teve a sua própria via para o socialismo, chamada Via Chilena para o Socialismo, que é uma via democrática. Né? Salvador Allende ele consegue assumir a presidência da República do Chile em 1970 por vias democráticas, pelo voto, pelo apoio da população chilena. De qualquer forma, na época, o voto no Chile, as eleições, elas não davam a vitória para aquele que teve a maioria absoluta, era simplesmente aquele que ficava em primeiro lugar, de forma que o Allende ele teve um pouco mais de 35% dos votos. Né? Então, ele não teve uma maioria absoluta. Isso mostra que, no final das contas, a sociedade chilena estava dividida. Né? Nem todo mundo apoiava Allende. Né? O que isso vai acabar corroborando, sim, para o desenvolvimento do golpe militar do Augusto Pinochet em 73. Justamente por conta do sucesso da Revolução Cubana em janeiro de 1959, os Estados Unidos vai acabar patrocinando greves dentro do Chile, né? Assim, os Estados Unidos vai pagar os sindicatos dos caminhoneiros dentro do Chile para fazer uma greve, os Estados Unidos vai pagar o dobro que os caminhoneiros ganhavam trabalhando, simplesmente para eles ficarem em casa,
para criar uma crise de abastecimento dentro do Chile e prejudicar o governo do Salvador Allende. A ideia dos Estados Unidos era derrubar o Allende de qualquer forma. E o início do projeto de reforma agrária e reformas econômicas, que eram também, né, a nacionalização de indústrias dentro do Chile, principalmente setor energético, isso vai iniciar, então, uma mobilização de forças golpistas, né, oposicionistas, inclusive incentivadas pelos Estados Unidos. O Pinochet, ele, então, vai mobilizar o exército, o seu Pinochet, que era um general do exército chileno, vai mobilizar as Forças Armadas dentro do Chile, né, e vai concretizar em 1973 a deposição do presidente democraticamente eleito, Salvador Allende, pondo um fim ao socialismo democrático implementado pelo Chile em 1970. Lembrando, a ditadura do Pinochet foi uma das mais violentas da América Latina, se não foi a mais violenta. Ele matou aí por volta de 40 mil chilenos, né, que desapareceram, né, que ou foram encontrados mortos, né, ou nunca foram encontrados. Isso porque o Pinochet, ele tinha mania, né, de jogar os corpos dos mortos no Oceano Pacífico, né, para que eles nunca fossem achados. Desenvolveu também a Operação Condor, que o próprio governo brasileiro participou, né, na época aí do Geisel, né, na época o presidente do Brasil era o Geisel, e era tipo um workshop que foi orquestrado pela própria CIA dentro do Chile, para mostrar aos torturadores da América Latina como machucar o corpo, né, de opositores dessas ditaduras sem que marcasse, né, sem que essas marcas da tortura pudessem aparecer no exame de corpo de delito. Então, era uma forma de ensinar os torturadores do Chile, do Brasil, da Bolívia, né, dos países que viviam ditaduras na década de 70, a torturar sem que essa tortura, esses machucados, esses hematomas aparecessem em exame de corpo de delito. Isso por quê? Porque na época o próprio Estados Unidos tinha um discurso, já falei para vocês, que os países capitalistas eles não infringiam os direitos humanos, né? E como estava aparecendo na mídia, não só nessas nações, mas principalmente no mundo, casos de tortura na América Latina, nessas ditaduras apoiadas pelos Estados Unidos na América Latina, não só apoiadas, como financiadas pelos Estados Unidos sim, na América Latina, estava aparecendo muitos casos de tortura, né, aqui na América Latina. E isso, então, justificou a CIA a organizar a Operação Condor lá no Chile para ensinar os torturadores da América Latina, inclusive do Brasil, a torturar sem aparecer, né? sem marcar o corpo, sem que essas torturas aparecessem nos exames de corpo de delito. Bem, a Revolução Sandinista, que é uma revolução socialista, né? Um movimento revolucionário na Nicarágua, que foi inspirado, inclusive, na luta do Augusto César Sandino, que lutou entre os anos de 1926 e 1934 contra o imperialismo norte-americano. Então, Augusto Sandino, ele era um líder popular na Nicarágua, no início do século XX, liderou o movimento popular dentro da Nicarágua contra os Estados Unidos. Esse movimento acabou dando certo, acabou fracassando. Só que, a partir da década de 60, revolucionários resgataram essa herança do movimento sandinista, do movimento popular revolucionário dentro da Nicarágua, né? E aí a criação do FSLN, que vai mesmo, né, dentro dessa herança sandinista, né? Dentro desse movimento revolucionário sandinista, resgatar, né, aquilo que já tinha feito por Sandino na década de 20 e 30 do século XX. Bem, a Revolução na Nicarágua, ela depôs o Somoza, né,
que era um presidente, um governante ligado aos Estados Unidos, e a partir de 1979 cria um governo nacionalista, revolucionário, que vai tentar desenvolver aí um governo socialista que ia ao encontro dos interesses da população, principalmente dos trabalhadores da cidade, trabalhadores do campo. Então, um movimento revolucionário, que atendia às demandas do trabalhador dentro da Nicarágua. Lembrando que essa revolução sandinista, essa revolução socialista na Nicarágua, tentou ser contida pelos contras. O que eram contras? Era um grupo contra-revolucionário, que foi inclusive financiado pelos Estados Unidos, em 1984. Inclusive, o financiamento do governo Reagan aos contras acabou levando uma perda da popularidade do presidente Reagan, porque a opinião pública entendia que os Estados Unidos também não tinha nada a ver com isso, e utilizar dinheiro norte-americano para financiar um movimento contra-revolucionário na Nicarágua foi visto pelo próprio Congresso americano, não só pela opinião pública, como o próprio Congresso norte-americano, como algo desnecessário. O peronismo na Argentina. Lembrando que o Perón entra para a política em 1943, ele era secretário do Trabalho, ele que inicia a criação de leis trabalhistas dentro da Argentina, aumento de salários, a criação de jornada de trabalho, uma série de benefícios para o trabalhador argentino. De certa forma, até por isso, o Perón ele é muito comparado com Vargas. Eles viveram mais ou menos na mesma época, são contemporâneos, o Vargas aqui no Brasil, o Perón lá na Argentina. E, realmente, eles têm muitas semelhanças mesmo. O Perón, que entra para a política como secretário do Trabalho, ele acaba vencendo as eleições em 46 e instalando na Argentina o que virou o peronismo, que era uma política baseada no justicialismo, que é um assistencialismo, uma ideia de ajudar o trabalhador, do Estado, ele criar um estado de bem-estar social, o Estado com E maiúsculo, criar um welfare state dentro da Argentina, com leis trabalhistas, com benefícios trabalhistas, para melhorar as condições de vida das camadas trabalhadoras, principalmente da cidade, dos trabalhadores urbanos. Assim como Vargas, o Perón também ele era anticomunista. Então, ele era, sim, trabalhista, ele tinha essa defesa do trabalhismo, de uma política trabalhista dentro da Argentina, mas ele era anticomunista. Inclusive, perseguiu os comunistas dentro da Argentina, prendeu, censurou, enfim, inclusive criminalizou o comunismo dentro da Argentina. Nacionalizou a economia, assim como Vargas. Então, a nacionalização de empresas de transporte, energia, o setor energético também foi estatizado pelo Perón, no seu primeiro mandato. E, assim como Vargas, por isso que as analogias elas são muitas, assim como Vargas, o Perón também criou o voto feminino, o sufrágio feminino foi criado no primeiro mandato do Perón. Bem, a deposição do Perón aconteceu em 55, porque a economia argentina já dava sinais de desgaste. Essa política econômica peronista, estadista, assim, bastante protecionista também, muito baseada nesse trabalhismo e no assistencialismo. Ela chegou uma hora que começou a esgotar e a economia argentina teve anos sequenciais de aumento da inflação. Isso fez com que, então, o próprio exército depusesse o presidente Perón. E aí vai criar uma política contrária a esse trabalhismo peronista. Então, de fim dos benefícios para os trabalhadores. Então, o congelamento do salário mínimo, fim do assistencialismo, fim do trabalhismo de uma forma geral.
Essa ditadura durou de 55 a 73. 73 redemocratizado e, curiosamente, o Perón volta para a Argentina. Ele estava exilado pelos militares na Espanha, ele volta para a Argentina, vence de novo as eleições presidenciais em 73 e fica só um ano no poder, porque em 74 ele morre. Quem vai governar a Argentina de 74 a 73 foi a mulher dele, segunda mulher dele, a Isabela Perón. Né? Lembrando que o primeiro mandato dele ele ainda é casado com a Eva. Eva morreu, depois ele casa com a Isabela, e a Isabela vai ficar 2 anos no poder após a morte do Perón. Ela não tinha a liderança política do Perón, e ela é deposta por outro golpe militar. Né? Então, os militares tomam o controle da política na Argentina de novo, em 76, né? E vão governar até 83. Uma política também de muita repressão e violência. Né? A ditadura na Argentina foi a segunda que mais matou na América Latina, só perdeu para a ditadura do Augusto Pinochet. Inclusive, por conta dessas mortes que são de responsabilidade dos militares argentinos nessa ditadura de 76 a 83, foram criadas as Mães da Praça de Maio, que é um grupo de mães que reclamam até hoje o direito de enterrar os seus filhos, saber o que aconteceu com seus filhos que foram levados pela ditadura, né, e nunca mais apareceram. E a Guerra das Malvinas. Foi uma guerra que a ditadura da Argentina criou contra os ingleses, uma guerra que durou, obviamente, muito pouco tempo, porque os ingleses arrasaram os argentinos, já tinham um exército muito mais forte, porque os argentinos reclamavam o controle das Ilhas Malvinas, que eram ilhas controladas pelos ingleses, que ficam próximo ao território argentino, de certa forma, de direito, elas são argentinas mesmo, e justamente para exaltar esse orgulho nacionalista, o militarismo dentro da Argentina, né, nesse período de ditadura, os militares eles criaram essa guerra contra os ingleses, que no final das contas foi um fracasso, porque a Argentina foi miseravelmente derrotada, né, pelos ingleses, justamente no ano mesmo de 82. A guerra ela dura muito pouco tempo. Então, galera, é isso. Então, um grande abraço para vocês. Até o próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.